O Santuário do Caraça, localizado entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, é um dos mais importantes patrimônios históricos, religiosos e ambientais do Brasil. Sua história começa em 1770, quando o irmão Lourenço de Nossa Senhora se isolou na região para viver em oração. 4 anos depois, ele fundou a Ermida de Nossa Senhora, Mãe dos Homens, origem de um centro de espiritualidade e acolhimento. Em 1806, irmão Lourenço doou toda a propriedade à coroa portuguesa, com a condição de que fosse usada para educação e missão religiosa. Anos mais tarde, em 1820, os padres lazaristas assumiram o local e fundaram o Colégio do Caraça, que se tornaria um dos mais prestigiados do Brasil Império. Entre seus alunos estavam presentes governadores, bispos e intelectuais. Entre 1876 e 1883, a antiga ermida foi substituída por uma imponente igreja neogótica, um marco arquitetônico raro no país. O colégio funcionou até 1912 e, em 1968, um incêndio destruiu parte de sua estrutura, marcando uma fase difícil na história. Hoje, o Caraça é um complexo que une fé, cultura, turismo e preservação ambiental. Sua reserva particular do patrimônio natural, com mais de 10.000 hectares, abriga rica biodiversidade, incluindo o lobo-guará, símbolo da região. Além de espiritualidade, o santuário oferece experiências únicas, como observação da fauna, visitas ao museu, hospedagem histórica e trilhas ecológicas. Reconhecido como Patrimônio Cultural e Natural do Brasil, o Santuário do Caraça permite como símbolo vivo de integração entre espiritualidade, história e natureza. Assim como o Santuário do Caraça se tornou um marco de fé e cultura em Minas Gerais, outro símbolo de transformação e desenvolvimento marcou a história da região: a Estrada de Ferro Vitória a Minas. A construção da ferrovia começou no final do século XIX, com o objetivo inicial de escoar a produção cafeeira do Vale do Rio Doce e do Espírito Santo. Em 13 de maio de 1904, foi inaugurado o primeiro trecho, ligando Vitória à Natividade, com apenas 30 quilômetros e 3 paradas. O projeto, liderado por Pedro Augusto Nossato Pereira da Cunha e João Teixeira Soares, pretendia alcançar Penhaça, depois Diamantina, até chegar em Araxá, conectando-se à Estrada de Ferro Central do Brasil. Mas, em 1911, os rumos mudaram. O desenvolvimento da mineração em Itabira transformou o destino da ferrovia, que passou a ter mais como prioridade o transporte do minério de ferro. Empresários ingleses e mais tarde o americano Percival Farragut assumiu o projeto, que enfrentou desafios com a Primeira Guerra Mundial e a gripe espanhola. Hoje, com mais de 660 quilômetros de extensão, a estrada de ferro Vitória a Minas é uma das mais importantes do Brasil. Ela liga o litoral capixaba à região central de Minas Gerais, interligando Vitória a Belo Horizonte. A ferrovia é essencial para o transporte de minério de ferro, principalmente para o escoamento da produção até os portos de Espírito Santo, tornando-se estratégica para o comércio exterior brasileiro. Sua capacidade de transportar grandes volumes a longas distâncias com eficiência torna vital para a competitividade de diversas empresas. Mas sua importância vai além da economia. Em muitas cidades, a ferrovia impulsionou o crescimento urbano, gerou empregos, fortaleceu o comércio e transformou o modo de vida das comunidades ao longo de seus trajetos. Da cafeicultura ao minério de ferro, o litoral ao interior, a estrada de ferro Vitória a Minas permanece como um elo histórico, econômico e cultural, que continua moldando a identidade e o desenvolvimento de duas regiões fundamentais do Brasil. Embora a ferrovia Vitória-Minas tenha como prioridade de transporte de cargas, ela também mantém um trem de passageiros, ligando Belo Horizonte a Vitória, o percurso de mais de 660 quilômetros.
origem da camélia japonesa é nativa da Ásia Ocidental. Sua presença no Caraça é encontrada nos jardins históricos e pátios do complexo arquitetônico, onde é cultivada por sua beleza ornamental, especialmente no inverno. É um testemunho do paisagismo e da cultura europeia, mas não faz parte da flora natural do RPPN. A origem do eucalipto é na Austrália. Sua presença no Caraça não faz parte da vegetação nativa de conservação. É um uso em áreas de manejo florestal ou reflorestamento, prático para suprir a demanda por madeira utilizando para infraestrutura com construções de ponte e insumos, demonstrando o uso de recursos de manejo para manter as instalações do complexo. A origem do cipres, a depender da espécie, a maioria é nativa do hemisfério norte. A sua presença no Caraça é encontrada em áreas arranjadas como árvores ornamentais nos arredores do complexo. As pteridófitas formam moitas emaranhadas com folhas delicadas. Sua presença no Caraça é encontrada em ambientes úmidos e sombreados, que são muito comuns nas matas da encosta e matas de geleira do Caraça. São nativas e servem como excelentes indicadores ambientais da qualidade do ar e da umidade. Um traço da riqueza flora de pteridófitas da Mata Atlântica. A origem de Budellias cordata, nativa da região montanhosa da América Central. Embora seja uma espécie diferente do eucalipto, se for encontrado no Caraça, também será uma espécie introduzida, pois não é nativa do Brasil. Caso esteja presente, será uma curiosidade botânica, provavelmente introduzida para fins ornamentais ou de pesquisa. Gêneros nativos. A menção às espécies nativas que são conservadas no Caraça, como orquídeas, as sempre-vivas e as espécies endêmicas dos campos rupestres. Função das raízes e caules. Relacionar a informação fornecida sobre a sustentação, absorção e acúmulo de água e nutrientes, com o papel dessa função. Nas plantas nativas do Caraça, especialmente a adaptação de plantas do campo rupestre para sobreviver à seca, armazenamento de água nos caules e órgãos subsistente com o uso prático de espécies introduzidas em seu complexo histórico. No Caraça podemos encontrar uma vegetação exuberante, um símbolo de religiosidade mineira, representada pela igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens. Também encontramos o Museu do Colégio Antigo e a biblioteca. Na igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, de estilo europeu-francês, mas foi construída utilizando muitos materiais regionais, como pedra, sabão, mármore e quartzo. No interior há um vitral francês, que trazem luz colorida e muitos efeitos visuais, quando bate luz do sol. Tem também um órgão com cerca de 700 tubos, que dá destaque musical e litúrgico. A imagem de Nossa Senhora Mãe dos Homens está presente no altar, junto com outros objetos religiosos. Museu do Colégio Antigo e biblioteca. Dentro do santuário há um museu que guarda objetos pessoais de uso cotidiano do Caraça, mobílias, artefatos, utensílios históricos e documentos. Também uma biblioteca com acervo antigo, livros do século XVI a XVIII, que sobreviveram ou foram parcialmente salvos do incêndio de 1968.
mudanças climáticas podem afetar os ecossistemas do Santuário do Caraças a longo prazo? Na verdade, quando se trata de mudanças climáticas, isso vai provocar alteração não só no regime de chuvas, quanto também nas médias de temperatura. Em se tratando de um ecossistema tão especial como o Caraça, alterações no regime de chuvas e na temperatura pode afetar uma série de espécies que estão adaptadas às condições atuais. Então a gente pode ter algumas espécies que são endêmicas, ou seja, que só existem ali e estão adaptadas às condições atuais, extintas. Isso significaria um forte prejuízo ao ecossistema como um todo e, necessariamente, um grande prejuízo à biodiversidade. Quais são as características do relevo e do clima do Caraças que contribuem para a formação de seus diferentes biomas? Bom, o relevo do Caraça é formado por rochas de extrema resistência, são chamadas rochas quartzíticas, e um relevo bastante montanhoso. Isso afeta diretamente a formação de solos. Então, nas áreas mais altas, mais elevadas, os solos são mais delgados, mais estreitos, com menos aporte de matéria orgânica, o que vai dificultar o desenvolvimento de espécies de grande porte. Não é à toa que nas regiões mais elevadas a gente vai encontrar como vegetação típica as gramíneas, que é o chamado cerrado campestre ou cerrado rupestre. Isso significa então que, dependendo das condições de solo, a gente vai ter diferentes tipos de vegetação. O mesmo ocorre com as condições climáticas. Então, nas áreas mais elevadas, a presença de ventos mais fortes, de maior alteração de temperatura entre o dia e a noite, também vai dificultar o desenvolvimento de espécies. Daí a gente vai encontrar só algumas espécies chamadas de endêmicas, que só existem nesse ambiente em função do seu grau de adaptação. Então, a canela de ema, por exemplo, é uma espécie muito exclusiva da Serra do Caraça, de todo o maciço do Caraça, e que é uma vegetação muito especial porque ela está adaptada a essa grande variação de temperatura, a solos arenosos e com pouca matéria orgânica. Então, a gente pode afirmar que o tipo de vegetação vai variar conforme a altitude, conforme a quantidade de solo que foi construído, que foi gerado com a decomposição das rochas, em função do aporte de matéria orgânica, em função também da temperatura. Lembrem que, ao percorrer as áreas mais baixas, a gente via uma vegetação mais robusta, uma transição de mata para cerrado. Já nas áreas mais elevadas, a gente avistava apenas o campo rupestre, apenas uma vegetação de gramíneas. Como está sendo essa experiência no Caraças até agora? Bom, Caraça, toda vez que eu venho é uma nova experiência, mas assim, ver os meus alunos felizes, encantados com o lugar, é o que mais traz alegria para mim. Como está sendo essa experiência no Caraças? Está sendo extremamente interessante, tá dando para a gente ver aqui, aplicações daquilo que a gente estuda no dia a dia, e vocês estão se mostrando muito educados e comportados aqui com a gente, então está sendo muito interessante. Como está sendo essa experiência no Caraças com os alunos? Uma experiência bastante proveitosa, na medida em que a gente oportuniza os alunos a conhecerem um verdadeiro patrimônio ambiental, histórico e um verdadeiro santuário, em que a gente possibilita que os alunos vivenciem de fato a experiência que a gente tenta ensinar em sala de aula, permitindo com que eles guardem para sempre o que aprenderam aqui.